Olha só, eu sigo aqui com o Walter Lee, muito obrigado pela presença, Walter Lee, que, olha, eu sei que o Walter Lee não para de trabalhar, é um momento difícil, aí tá conseguindo dormir bem, Walter Lee? Tá difícil, viu? Tá difícil porque a gente fica muito preocupado, né, com a situação que está vindo no comércio aqui nesses últimos 3 meses que eu posso falar, e fora o que já estávamos passando, né, pela crise financeira, quando eu estava vendo uma pequena recuperação do comércio em janeiro e fevereiro, chega março a pandemia e complicou toda a vida do comerciante, né, principalmente dos pequenos e médios. É verdade, olha, eu quero aqui dizer que nós estamos com muitos comentários, isso é muito positivo, muita gente participando, fazendo perguntas ou observações, tem críticas aqui também, tem algumas perguntas aqui que nem deu tempo de discutir com o vereador Marcos Furlan, mas a gente aos poucos vai colocando aqui e vou pedir para o Walter Lee também já responder. O que de fato, nesses últimos 30 dias, o Sim Comércio tem conseguido fazer pela classe, né, dos comerciantes, né? Vocês sempre foram a favor da reabertura, eu tenho certeza que com cuidado à saúde, com todo o protocolo que precisa, né, Walter Lee? Mas quais foram os passos importantes aí, eu vou dizer, nos últimos 40, 60 dias, como é que tem sido o trabalho aí, Walter Lee? Bom, nós começamos o trabalho antes mesmo da pandemia, né? Antes mesmo do decreto dos comerciantes, né? Que não seriam do grupo de essenciais, né? Do comércio essencial. Já começamos a trabalhar na orientação de como se prevenir, né, a transmissão do vírus, né? Nós fizemos várias reuniões aqui, mandamos também cartazes de como seria o atendimento. E no dia 22 de março, quando foi decreto do governo do estado, como impediu, né, dos comerciantes que não são essenciais de trabalhar, nós já tínhamos visto que no dia, se não me engano, dia 18 ou 19, muitas lojas já tinham suas portas fechadas, mesmo antes do decreto, pela preocupação dos comerciantes não saber lidar com essa nova realidade, com a preocupação de contaminar seus funcionários, eles mesmos, né? Então, e nós vimos muita preocupação e começamos a trabalhar intensamente nisso. Já nos 10 dias no 1º de março, na primeira semana de abril, nós já tínhamos protocolado na prefeitura algumas ações que poderiam facilitar a venda do comércio, né? E não só de Mogi, mas em toda a região aqui do Alto Tietê, um processo de como que o comerciante seria responsável da abertura do comércio, seguindo todas as determinações, como já estavam mesmo discutindo, né? Na segurança. E na abertura pedimos também, na época, a abertura do comércio, não de portas abertas, mas presencial com agendamento, o funcionamento do drive-thru, né, para os comércios, como os restaurantes tinham autorização, mas os comércios trabalhar com esse segmento de trabalho também. Não tivemos muito sucesso nesse ponto, não foi aprovado, porque o governo federal, todas as prefeituras governo estadual, em todas as prefeituras que tiveram o relaxamento pelas prefeituras nos decretos, o Ministério Público travou. Aí também trabalhamos em cima do Ministério Público, não tivemos resultado e ficou muito difícil trabalhar, mas o trabalho de ensinamento com a própria união dos comerciantes, a gente levando todos esses pedidos à prefeitura, tivemos um apoio da Secretaria de Desenvolvimento aqui de Mogi, de Suzano, Guararema, muitos trabalharam com a gente, nos ajudando a passar o que seria possível de momento, né? Conseguimos alguns aplicativos, como a Vetrina, e umas opções de trabalhar de porta fechada, mesmo que deu um resultado, mesmo que pouco, mas que foi necessário para que o comércio não fechasse mais ainda do que já vimos que fechou, né? Temos um triste relato sobre isso também. Nunca deixamos de pensar nos dois pontos, tá, Leandro? Nem da saúde, nem da finança. Sempre levamos a saúde em primeiro lugar e o setor financeiro em segundo, mas trabalhamos em conjunto, sim, desde o começo. Olha, a gente ouvia muito as críticas
de por que grandes redes, como, por exemplo, as lojas americanas, permaneciam abertas, né? E os pequenos tinham que estar de portas fechadas, né? Isso realmente é algo difícil de entender e o nosso comércio local, o pequeno, sofre mais nesse momento, né? Como é que vocês questionaram posições como essa, algumas grandes redes abertas e os pequenos fechados? No começo foi uma dificuldade para entender isso também, porque depende tudo do KNES da empresa, né? Então, como as lojas americanas e a Avan, se não me engano, eles têm KNES de mercado, e esses eram considerados lojas que poderiam ter aberto, que está em essencial, né? Em evidência que poderiam trabalhar, mesmo sabendo que eles trabalhavam com outros produtos também. Isso gerou um pouco de transtorno para a gente poder analisar dessa maneira e como que seria que a gente poderia passar essa informação um pouco mais explicativa, né, para todos os comerciantes. E também porque uns não entendiam, né? Eles não entendiam. E daí nós conseguimos explicar isso e também ajudamos alguns comerciantes que tinham o mesmo setor em poder reabrir suas lojas, demos assistência jurídica aqui da entidade Sim Comércio, né, para que eles pudessem abrir também as lojas, que alguns podiam abrir, não sabiam que podiam. Então nós trabalhamos muito em cima disso, né? Trabalhamos também em levar ferramentas que eles pudessem continuar suas vendas de modo que pelo menos mantesse sua situação estável nesses meses críticos, né, que foi da pandemia, que está sendo, né? Então, nós tivemos um bom resultado nisso, eu tive relatos bons de comerciantes aí que nos agradeceram por esse apoio, mas eu ainda enfatizo que isso não é uma obrigação, a nossa entidade está aqui para isso, para orientar e trabalhar em cima disso, é uma das nossas missões. Então, nós estamos um pouco contentes que nós fizemos. Esse treinamento, ensinando como continuar, né, numa crise dessa, né? Quer dizer, é muito treinamento. Vocês investem bastante no treinamento, que daí é gratuito aos associados, né? A quem faz parte do Sindicato do Comércio, né, Walter Lee? Walter Lee, me diz uma coisa. A abertura começou na semana passada, né? Você acha que a população está exagerando? Tem muita gente na rua? Como é que você está percebendo isso? Eu queria a tua percepção e se você está preocupado com... A gente percebe, todo mundo, muita gente na rua, muito sem máscara. Como é que está sendo essa luta aí, hein, Walter Lee? Sim, nós ficamos muito preocupados com a ação da população. Os comércios, nós fizemos uma vistoria com nossos funcionários, eu mesmo fui à frente, dar uma verificada aqui no centro de Mogi, em Brás Cubas, nós demos uma olhada no comércio lá, fui juntamente com o secretário de desenvolvimento aqui de Mogi, amanhã estarei em Suzano com o pessoal da prefeitura e com a Associação Comercial de Suzano, para a gente dar uma orientação no comércio de Suzano também, porque nós vimos que a população ela tem que nos ajudar na maneira de entender que quando o comerciante bloqueia a entrada dele na loja e pede para que eles se mantenham na fila, né, fora da loja, seguindo a distanciamento de 1,5 m, alguns ficam nervosos, xingam, né? É muito pouco, tá? Mas tem casos, nós temos casos relatados por comerciantes que acontece isso. Então nós estamos trabalhando muito nessa orientação. Os comerciantes já trabalhamos quase há 1 mês com eles, né? No todo o treinamento, nós estamos dando treinamento gratuito para os funcionários contra o Covid-19, com certificado, para que eles tenham todo o conhecimento de como trabalhar, evitando passar a doença, né, para os seus clientes, né? E com isso a gente está fechando esse cerco no comércio, para que a gente, em vez de ser um órgão que possa progredir essa doença, não, nós vamos ser uma ajuda para que não aconteça mais a disseminação dessa doença. Realmente a gente tem essa preocupação, né? E muita gente continua preocupada. A gente sabe da necessidade né, do comerciante voltar a trabalhar. Precisa tomar muito cuidado. Vocês até desenvolveram um treinamento, uma cartilha muito detalhada, né?
e algumas pessoas perguntando aqui como é que está, quem que fiscaliza, por exemplo, dentro das lojas, como é que tem sido tanto a parte de orientação, né, que é importante para que tudo dê certo e não tenha aí uma retomada de aumento de casos, quanto a fiscalização e orientação. Então, esse é um trabalho que nós pedimos com a prefeitura. Antes que tivesse, quando voltasse, né, as lojas ao atendimento presencial, que nós fizéssemos toda a orientação possível e logo de imediato que não se fosse multar as empresas, mas sim, o primeiro momento, orientar, após a orientação, se não cumprir, multar, e se depois da multa não cumprir, o fechamento da loja, né? Então, para que isso não aconteça, nós colocamos à disposição todas as ferramentas que nós temos aqui no Sincomércio, os nossos funcionários, departamento jurídico, tudo para orientar e trabalhar em cima dos comerciantes nessa orientação. Tivemos sucesso, a procura foi muito grande e todos estão fazendo o curso, treinaram seus funcionários. Hoje mesmo eu dei uma volta na cidade, eu vi que praticamente 99% dos comércios aqui do centro estão seguindo bem detalhadamente essas regras, né? Não deixando ter acúmulo dentro da loja, orientando bem a formação da fila externa. A gente sabe que alguns não conseguem ter isso, até pelos falta de espaço que tem nas nossas calçadas, mas a gente pede muita ajuda da população, que ela se comprometa em nos ajudar também, aceitando essas regras e cumprindo as regras. Hoje também nós tivemos uma reunião com o pessoal da FATEC e do Polo Digital, onde eles estão ajudando com uma ferramenta que vai ser mais ou menos uma fila digital, onde o comerciante e o seu cliente vai poder se orientar, né, nesse tempo, para que não fique na fila em frente à sua loja, não traga tumulto. Então, nós vamos continuar trabalhando, porque a gente sabe que isso não vai acabar por aqui. Isso vai demorar muitos meses ainda, e se a gente seguir toda essa determinação, esse regramento de uma modo bem organizada, a gente vai continuar na linha laranja, ou melhorar até para amarela, e vamos trabalhar nisso muito fortemente para dar segurança, né, e voltar as finanças dessas lojas que já estão muito afetadas por essas vendas perdidas aí nesses últimos 3 meses. Walter Lee, que momento, Walter Lee trabalhando junto com a equipe aí toda do Sincomércio bastante, nesse momento de dificuldade que a gente vê aí a capacidade, né, de gestão que vocês apresentam, né? Agora, muita gente também é do contra, que não gostou de abrir, né? Não gostou, e aí é uma democracia. Como é que vocês lidam, não é? Qual é o argumento para quem tem medo, né? De uma retomada aí, um aumento do vírus, né? Seria o melhor momento de abertura ou não? Eu sei que é uma pergunta difícil, mas cabe uma reflexão aí. Sim, nós nunca protocolamos uma volta do comércio sem primeiro pensar na saúde. Todos os protocolos em todas as prefeituras que nós fizemos, todas as ações, primeiramente nós visamos a saúde. A saúde sempre foi nossa determinação, porque nenhum comerciante, eu brinco sempre com isso, é uma brincadeira até chata, mas é a verdade, ninguém é filho de chocadeira. Nós temos pai, temos mãe, filhos, então a gente sabe do risco dessa doença, o perigo que ocorre com ela. Eu acho que a abertura regrada e trabalhada, como está sendo feita nesse momento, não impedirá o funcionamento do comércio com a ligação do aumento do contágio da doença, porque dentro do comércio ele vai estar mais seguro do que em outros lugares aí que não está tendo o mesmo trabalho que nós estamos fazendo no comércio. E um pedido que nós fizemos da reabertura foi que os horários fossem bem diferentes e que a prefeitura suprisse também o transporte público nesses horários, né? Se você pode perceber que as lojas que estão autorizadas a abrir agora começam a partir das 10 horas, e as anteriores às 9 e serviços 8. Então, nós conseguimos fazer uma regra muito bem feita e trabalhada com a prefeitura, e até com o aumento de 2 horas a mais que foi solicitada, porque achamos que um horário de 6 horas seria o suficiente para não ter tumulto. Porque quando você encurta o horário de trabalho também, você causa o tumulto
nessa área, porque acontece que o pessoal tem pouco mais tempo de comprar. E esse trabalho... Afunila. Afunila mais a compra. E se você for no shopping, você for no centro, tá tão excessivo, mas já estava antes da abertura, se você analisar bem, né? Estava tudo bem já cheio antes da abertura. E a gente está trabalhando sim, nós colocamos funcionários também entregando máscara gratuita no centro para quem estava sem máscara, né? E deixamos alguns lojistas também que nos pediram umas máscaras, nós doamos máscaras também para que seja suprida essa necessidade. Eles não permitem de jeito nenhum que entre na sua loja sem máscara, sem que passe o álcool gel. Algumas estão fazendo a medição de temperatura, né? Nós estamos trabalhando muito forte nisso, as pessoas estão conscientes disso. Eu acho que esse é o caminho, porque a gente sabe que esse vírus vai durar muito mais tempo, que não vai ser de hoje para amanhã, vai ter que ser criado o novo comércio, a nossa nova visão de vida, porque a gente vai ter que mudar, não tem como não mudar. Isso veio para ficar um pouco, né? Essas mudanças vão vir para ficar, nós temos que ser um pouco mais conscientes e ajudar o próximo nesse sentido. E aqueles que estão contra a abertura do comércio, a gente sempre tem um argumento simples, né? Fique em casa, continue mantendo a sua. Nós temos as ferramentas para comprar pela internet, né? Pelas ferramentas necessárias aí. Então, todo mundo tem a oportunidade. Quem precisa sair para trabalhar, que vai trabalhar com toda a segurança possível. A gente sempre bate nessa tecla, porque não tem outra solução, e isso não vai mudar daqui para frente. A vacina aí está programada para o ano que vem só. Então, até dezembro, nós vamos ter que andar com máscara, vamos ter que usar. O adiamento do comércio só ia aumentar mais ainda a crise financeira que nós vamos chegar, né? Que eu coloco como terceira onda, né? A pandemia financeira, que eu acho que já está chegando aí com um pouco acima do que nós prevíamos. Pensamos que ia ser um pouquinho mais ameno, mas está mais difícil o comerciante se manter. Nossa, vocês têm números de empresas que fecharam aqui na cidade? A gente tem uma estimativa, né? Porque como alguns setores não estão funcionando ainda oficialmente, a gente tem uma estimativa aí de mais de 1.200 empresas aqui no Alto Tietê oficialmente fechado. E mais de 1.200? 1.200 empresas. Entre pequenas e médias? Pequenas e médias, a maioria pequenas e médias. 1.200 empresas, é bastante, são bastante famílias, né? Sim. Agora, eu olhando de fora, eu sinto, me corrija se eu estiver errado, Valteli, talvez tenha faltado, ou ainda há tempo da Câmara dos Vereadores, propor alguma lei que o município possa ajudar essas pequenas empresas, porque a gente viu alguma coisa do governo federal, estadual, não sei se tem alguma linha de crédito, deve ter alguma coisa, e municipal, aqui, o que a prefeitura fez, ou poderia, ou deveria ainda fazer para ajudar, para que mais empresas não fechem as portas? Nós trabalhamos de primeiro momento, né, como foi a decretação do fechamento, principalmente das pequenas e médias empresas, nós trabalhamos muito forte com a prefeitura aqui de Mogi para nos ajudar sobre o Banco do Povo, o Desenvolve, né, e para as médias e grandes lá, mais uma linha de crédito um pouco maior, referente aí, utilizando outras ferramentas com bancos e do governo do estado e do governo federal. Essa linha veio, mas veio muito restrita. Como que é restrita? As empresas já estavam com situação financeira complicada pelos últimos anos, né? A situação do país se agravou muito, as empresas estavam começando a se levantar, colocando suas contas em dia, aí logo em seguida veio a pandemia, alguns com financiamentos, alguns com dívidas com o governo, tanto estadual, federal, municipal, e eles não tiveram resultado em obter esse valor financeiro que foi aportado pelo Estado e pelo governo federal. O municipal nos ajudou de alguma forma, mas não é ainda o suficiente, mas se barra no legislativo, né, que é muito complicado a resposta fiscal. Nós juntamos os nossos jurídicos aqui para ver o que a gente conseguia oferecer, né, trabalhamos muito forte nisso, mas a solução que a gente via é facilitar a ação de crédito. O Banco do Povo ainda houve algumas facilitações. Aqui nós tivemos 1.000 empresas, quase 100 mil reais, se eu não me engano,
para os pequenos e médios, a maioria de pequenos comerciantes, mas no desenvolve foi muito pouco o atendimento, porque não ter flexibilidade aí para que esses comerciantes que estavam com essas dívidas um pouco mais complicado financeira, obtesse esses créditos. Então, atrapalhou muito essas pequenas, onde que foi as quais foram mais afetadas e fecharam suas portas. Eu tenho um relato aqui de mais de 600 imóveis, só em Mogi devolvidos, né? Encerrados contratos de locação, de mais de 600 imóveis. Então, a gente fica preocupado, né? É muito preocupante e cabe aqui uma observação, né, para que os vereadores foquem nessa questão de como a prefeitura pode atuar junto ao governo do estado, já que a prefeitura é tão alinhada, não é, com o governo do estado, para que libere linhas de crédito para o pequeno comerciante, o pequeno empresário aqui da região do Alto Tietê. Isso é muito importante, né, Walter Lee? Porque, afinal de contas, existe uma verba que veio lá do governo do estado, né, a verba de guerra, né, como diz, sim, para a gente fica preocupado. Às vezes um crédito pode segurar aí 2, 3, 4 meses de aluguel, pagar 2 funcionários, enfim. Não só ficar dependendo do governo federal, mas cobrar o municipal também, sim, né? Sim, nós trabalhamos muito forte nisso. Para você ter uma ideia, os contratos de trabalho foram salvos bastante, mas agora vem a segunda preocupação, porque com a retomada da economia, você sabe que o horário diferenciado, a queda de vendas, as empresas também não conseguirão suportar a carga de funcionários que tinham. A maioria está cortando pela metade, né? Nós estamos com 4.200 desempregados só em Mogi, até abril, sem contar maio ainda, que não temos o número correto ainda. Mas pelos cálculos nós temos, são mais uns 1.500 a 2.000. Quer dizer, estamos falando em 6 mil desempregos só na cidade de Mogi. É uma preocupação muito grande. Olha, isso assusta, mas a gente fica torcendo para que o equilíbrio, né, aconteça. Muita gente, a gente sabe que é contra a abertura, muitos são a favor. Eu acho que esse equilíbrio é muito importante, porque senão nós vamos ficar em pé de guerra e não vamos chegar a lugar nenhum, né? Aliás, o nosso chat aí tá pegando fogo, aí o pessoal tá quebrando o pau. Mas isso é normal, como o bate-papo nosso aqui tá bom, eu tô só vendo aqui, ó, mas ok. Faz parte também. Eu acho que as pessoas precisam extravasar o seu ponto de vista, né? Sempre baseado em fatos, né? Buscando equilíbrio. Não é fácil. Já pensou? Tá na pele aí do presidente da República, do governador do estado, do prefeito mesmo, né? Mas a gente sabe que político precisa trabalhar. Agora é hora deles trabalharem e mostrarem no mínimo, inteligência e senso de humanidade, né, Walter Lee? Sim, nosso pedido foi sempre coerência para atender os dois pontos, tanto como eu sempre foquei nisso, que é a saúde e o financeiro. Então, nunca nós pedimos uma abertura sem nenhuma regra, uma abertura sem orientação do comerciante, que ele tivesse responsabilidade. Todos assinam um termo de responsabilidade. Tudo que acontecer, fica responsável o comerciante dentro da sua empresa. Então, nós trabalhamos muito em cima disso, em regramento. Eu entendo, porque acho que uma democracia tem o lado que pensa de uma maneira, o lado que pensa de outro. Eu acho que a gente tem que ter o trabalho de conscientização de que a gente não quer fazer um trabalho que vai prejudicar a saúde, e sim que vai também nos ajudar a resolver um problema muito grave que vem depois da pandemia, né, que é a situação financeira do nosso país. O agravo vai ser, nós estamos vendo aí quase 10%, 12% de retroação, né, do nosso PIB, isso pensando da maneira boa, é muita coisa. Então a gente tem que pensar, eu entendo a preocupação, mas eu também entendo que a gente tem que pensar em conjunto. Se a gente trabalhar na discussão de como os dois problemas podem ser trabalhados em conjunto e resolvidos em conjunto, onde que um não atrapalhe o outro, é a melhor maneira, e não ir para o lado político, como eu vejo muito que está acontecendo hoje. Vai muito para o lado político e esquece da realidade da prática, né?
É isso aí, olha, a nossa entrevista do dia hoje em dose dupla com o vereador Marcos Furlan e com o presidente do Sim Comércio, o Walter Lee Martinez. Primeira vez que eu entrevisto o Walter Lee. Vejo que você faz um trabalho aí junto com a sua equipe bastante empenhado, vocês são preocupados. Sei que não tem todas as soluções, mas lutam bastante e estão fazendo um trabalho necessário, que é de orientação e também, por que não, de certa forma, né, a orientação também ajuda a fiscalizar, quer dizer, quando você sai à rua com o secretário de desenvolvimento, você está lá orientando e também fiscalizando, né, Walter Lee? Parabéns pelo trabalho, viu, à frente aí do Sim Comércio. Obrigado. Eu acho que esse trabalho mostrar para a prefeitura que nós, comerciantes, estamos cumprindo as nossas obrigações, onde foi protocolado pela entidade, né? E seguimos todos os protocolos que lá achamos por melhor protocolar para dar segurança, tanto para os nossos funcionários e como para os clientes, que não adianta também trabalhar totalmente irregular numa situação dessa e trazer prejuízo maior e voltarmos para a faixa vermelha aí, onde será de novo decretado a fechar o comércio. Então nós sabemos de todas as nossas responsabilidades. Os comerciantes sabem disso. Muito bem. Olha, aqui no Cidade Viva, desde que a gente começou esse trabalho de informação, há 20 anos atrás, em 2001, a gente sempre defende, né, sempre estimula e divulga o comércio local, o comércio da nossa cidade, né? Nós somos mogiano roxo, viu, Walter Lee, da Gema, e a gente fica muito feliz quando o mogiano prestigia o comerciante mogiano. Isso é muito importante, porque o dinheiro circula aqui e todo mundo se beneficia, tá? Essa é a nossa mensagem aí, e quero agradecer a tua participação, viu, Walter Lee? Eu que agradeço, você ter a mesma visão que nós estamos trabalhando já desde o começo, incentivando o consumidor da nossa região em comprar na nossa região, Mogi. Trabalhamos muito forte com a prefeitura no Vitrina, nessas ferramentas, que era a única opção que tinha de momento, né? Mas foi uma visão que salvou a venda de muitos comerciantes pequenos que não tinham essa visão de vender online, né? Vender para as ferramentas pela internet, né? E hoje nós estamos ensinando e vamos continuar. Nós temos parceiros como o Sebrae, né? A FATEC, todos esses parceiros que nos ajudaram, né? A gratuitamente oferecer essas ferramentas, trabalhando em conjunto. Eu acho que assim, nessa hora, todos temos que trabalhar. E eu sigo o seu programa, eu acho que o seu programa é essencial para divulgar esse comércio, né, da nossa região, comércio aqui, para que tenha um entendimento que se a gente começar a comprar fora, o círculo, né, da finança não vai fechar. E todo mundo vai perder com isso, né? A prefeitura perde recursos, o comerciante fecha suas empresas e a própria população fica sem ações aqui que a prefeitura podia fazer, que as entidades podiam nos ajudar e que o próprio comércio mostrar que a força do comércio, né, da nossa região já foi era a quarta ou quinta, já caiu para a sétima, oitava, mas nós vamos recuperar com um trabalho forte, com a ajuda da imprensa, de ajuda de vocês, que nós somos mojanos, somos do Alto Tietê e vamos trabalhar muito forte nisso. Muito bem, Walter Lee Martinez, obrigado pela participação, Walter Lee, falamos em breve. Obrigado, eu que agradeço, Leandro. Parabéns pelo trabalho. Obrigado, e já que nós estamos falando do comércio local, vamos falar dos profissionais talentosos aqui da nossa cidade, da nossa região, e uma delas é a Vanessa Sassai. Olha, minha amiga Vanessa Sassai, ela cuida da saúde de dentro para fora. É isso mesmo. Ela tem um método que é o VS Slim. E a Vanessa Sassai trabalha com estética e com emagrecimento. Mas ela trabalha também bastante o mindset das suas clientes e dos seus clientes, né, homens e mulheres. A Vanessa está no ponto aí com o VT que ela mostra o depoimento, né, de um dos seus clientes. É um homem que passou pelo método da VS Slim. Vamos dar uma olhada no VT? Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Vanessa Sassai e hoje eu vim apresentar o Mário.
Eu queria que o Mário se apresentasse e falasse quantos quilos ele eliminou e o que ele achou do nosso tratamento de ter eliminado o peso e ficado com esse rosto jovem. Meu nome é Mário, eu faço tratamento há 3 meses, acho que uns 3 meses mais ou menos com a Sassai. E eu só tenho que falar que aqui é maravilhoso, são excelentes profissionais que tem aqui. Eliminei 11,5 kg com a graça de Sassai e Deus. E você tem que ter força e perseverança também, que não adianta, ela faz a parte dela e a gente tem que fazer a nossa também. E se não fizer, ela xinga e briga. Esse é um dos motivos com quem faz aqui, por isso que emagrece. Obrigada, viu, Mário? É que né, ele fez toda uma reprogramação, conhecimento, fez a alimentação adequada para o tratamento, porque senão não elimina mesmo. Tem que estar em um conjunto entre ele, a mente, corpo e alma. Obrigada, viu, Mário? Obrigado você por tudo que você fez e está fazendo. Ai, Deus abençoe. Amém. Daí, olha, Vanessa Sassai, minha querida amiga, conheço muito a Vanessa, gosto do trabalho da Vanessa. Ela trabalha não só o bioquímico, mas o mental. Eu achei muito interessante. Ela consegue conciliar, e o espiritual também, né? Então, é o mindset, é o bioquímico do organismo e também o espiritual. Tudo isso junto para trazer a saúde aos seus pacientes. Parabéns, método VS Slim da Vanessa Sassai. E assim que a gente termina hoje, a nossa entrevista do dia, hoje em dose dupla, com muita participação. Olha, eu sei que eu estava vendo ali, o palco meu ali, o pessoal comentou, criticou, é isso aí, não deu para ler tudo, não deu para ler tudo, mas isso fica aqui registrado, tá? Fica registrado no chat, vocês podem depois participar. Olha, o André Eloy, ó. Se abrirem o comércio no pico da pandemia, por que não abriram antes? Eloy, são perguntas que às vezes nem a ciência está conseguindo responder, né? Eu tive uma notícia hoje da FAPESP, que é, né, do estado de São Paulo, uma agência de pesquisas governamental, a FAPESP, diz que o coronavírus já estava circulando pelo Brasil fortemente desde o carnaval. No carnaval já estava. Quem quiser, eu vou até postar, esse estudo aqui na fanpage do Cidade Viva, da FAPESP, né, uma entidade muito séria, com dados dizendo que o vírus já estava circulando e como também já estava circulando na China e a China demorou para tomar providências, enfim. Olha, aqui a gente não está jogando pedra em A ou em B, ou em C ou em D, mas esse vírus está fazendo com que todo mundo corra atrás do prejuízo, inclusive, por exemplo, a OMS voltando atrás toda hora, com informações imprecisas, né, e às vezes nem por culpa, porque a ciência está evoluindo rápido. Mas eu fiquei muito feliz dessa semana que passou a entrevista sobre a vacina de Oxford, que é a que me parece que já saiu na frente, já está prestes a ser produzida, já está sendo produzida lá na Inglaterra em larga escala, e está chegando brevemente no Brasil. Os testes já começaram no Brasil, então a gente fica com essa esperança, né? A vacina de Oxford tem mais de 100 outros estudos aí ao longo, né, em todo o mundo, mas a vacina de Oxford me parece que é a mais promissora e que vai dar resultados. Tem a entrevista lá no nosso canal do YouTube com um dos voluntários da vacina de Oxford, né, que é mogiano, muito legal, recomendo que vocês assistam essa entrevista. Tá bom? É isso aí. A gente fica por aqui, amanhã tem mais a entrevista do dia no Facebook e depois tudo vai lá para o YouTube, no nosso canal. E se inscreva no canal do Cidade Viva no YouTube. A gente vai ter o imenso prazer de ter você lá entre os nossos inscritos queridos, né? Que ficam sabendo tudo antes. Tá bom? É isso aí. Tchau, gente. Até amanhã.